tudo bem? Eu sou o Rafael Vinadé e este é mais um programa Arquitetando. E hoje a gente está aqui no escritório do arquiteto Estevão Barim, da empresa E-Arquitetos, para falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre essa proposta diferente que ele tem abordado dentro da nossa cidade aqui de Santa Maria. Tudo bem, Estevão? Tudo bem. Bom, então o Estevão, casualmente ou não, eu gosto de dar uma característica e um apelido também para o Estevão, que foi meu professor, meu orientador da graduação também, grande mestre que traz referências para a gente, que é o mestre do puxadinho torto, né, Estevão? E como é que é por que tu tem esse apelido ou essa personalidade de trazer coisas tortas pra gente? Não, olha só, primeiro agradecer, né, o convite, né, Rafael Vinadé. Eu acho, antes da gente começar nosso papo informal aqui, antes de explicar o que a gente faz, eu quero te parabenizar, né, pela abordagem do programa do Arquitetando, né, que ele está exatamente para fomentar um pouco da cultura arquitetônica local, né, e tu sendo precursor, né, acho que é de suma importância para a gente enriquecer a nossa região aqui com a arquitetura. Então, tu estás de parabéns pela iniciativa. Obrigado. Agora sim, bom, já esse apelido tem vários, né, mas com relação a esse, né, como é que eu vou te explicar assim? Ó, nós temos uma abordagem arquitetônica, uma forma um pouco diferente do convencional, por N motivos, desde referências, formação, graduação, mestrado, tudo isso gerou uma bola de neve de conhecimento que gera os produtos que saem aqui pela equipe, tá? Pelo Arquitetos. Então, assim, sucessivos conhecimento cumulativo, né? Tanto meu quanto do pessoal da equipe, tudo isso faz com que gere esse produto, esse resultado, né, dessa nossa formação. Legal. E a gente observa, eu também, além de amigo do Estevão e colega de trabalho, sou um grande admirador do trabalho dele e eu diria que eu acompanho bastante as propostas que o E-Arquitetos traz. E depois, no próximo bloco, a gente vai mostrar também um pouco de trabalho que o Estevão vai estar trazendo para a gente. Mas algumas características que eu acho bem importante. O desconstrutivismo é a base do teu trabalho? Não. Tá? É muito simples a gente caracterizar, dar uma denominação, né? Então, assim, o que eu diria? Tá? A gente trabalha com uma linguagem contemporânea. Tá? Por que teria raízes do desconstrutivismo? Porque algumas das nossas referências são arquitetos desconstrutivistas. Tá? Só para o público entender um pouquinho. Tá? Isso é uma linguagem que ela se apropria assim, ó, da linguagem do incompleto, do descontínuo, tá? Do giro, tá? Da diferenciação através de volumetrias mais trabalhadas, próximas de volumetrias mais rígidas, mais pesadas, mais ortogonais, tá? Mas isso são características de alguns profissionais que, por ter sido nossas referências ao longo da formação, especificamente da minha, né, isso vem acarretando sempre na hora das decisões arquitetônicas, isso acaba transparecendo, claro. Não adianta. Né? É uma coisa muito simples assim, a gente chega com uma edificação, com uma residência unifamiliar, por exemplo, né? A gente resolve a residência unifamiliar e a gente começa a olhar, tentar ilustrar aqui para ti um pouco. Né? Então a gente olha aquela casa assim, se é uma casa dita normal, convencional, a gente olha e tá faltando coisa, sabe? Assim, ó, seja acrescentar, seja tirar. Né, tá faltando algum elemento que a gente não sabe muito bem explicar o porquê, mas a explicação na realidade está nessas nossas referências, nos nossos cernes, nas nossas pesquisas e estudos dentro dessa linha, né, de pensamento.
Então, tu diria que vocês, por trabalhar com isso e por ter essa referência, essa cultura arquitetônica com base também no desconstrutivismo, vocês acabam tendo uma percepção diferenciada a respeito da mesma visual. Isso, né? Que isso tudo é somado à técnica, né? Que a gente percebe, por exemplo, assim, citar um outro exemplo, para o interior. A gente trabalha com 6 faces para o interior. São 4 paredes, piso e teto. Se a gente muda a geometria desse espaço, o olho humano vai reconhecer aquele espaço de uma forma diferente. Bem onde a gente está aqui, ó. Tá? Todos aqui. As paredes são trabalhadas, o teto é trabalhado, né? Só o piso aqui que ele não está além do revestimento do parquet. Tá? Mas assim, ó, a gente mudando a geometria espacial, a nossa percepção, tá, enquanto usuário vai mudar. Então a gente não precisa ter, por exemplo, um móvel. Né? A gente pode ter tudo fixo. Tá? Então isso é uma percepção espacial. Tá? Agora, se a parede vai ser torta, vai ser um pouquinho mais para frente, mais para trás, isso aí não interessa. O negócio é mudar a percepção espacial do usuário. E o interessante é que quando tu cria essas percepções diferentes, a cada centímetro que a pessoa se move, ela tem uma visual completamente diferente do espaço, né? Então isso é uma característica bem marcante, né? Bom, e Estevão, sobre esse trabalho, enfim, essa tua criação, como é que é o perfil de clientes? O que os clientes vêm pedindo para ti? Porque eu acredito que, na maioria das vezes, o teu projeto, a tua arquitetura, ela se vende. Porque a pessoa já conhece, ou aqui também mais uma oportunidade de mais pessoas conhecerem o teu trabalho, elas vão vir até o teu escritório buscando algo a mais, que tenha uma percepção diferente, como a gente falou. Como é que funciona esse processo? Então, assim, ó, nós temos segmentos aqui dentro do Arquitetos. Para o cliente particular, que é esse que tu está descrevendo, tá? Ele já conhece, ele já tem um pouco de referência, quem é que fez, como é que trabalhou. Então, assim, ó, já tem uma flexibilidade maior, né, na hora do pedido, tá? Que já chega assim. Só que a gente já procura sempre atender para mais. Tá? Ele vem e nos pede A, nós damos A mais, tá? Sempre A mais para atender essa clientela. Então, assim, quando ele chega aqui para nós, ele já está um pouco desprendido de certas amarras que normalmente acontecem. Rigidez, assim, tá? Junto, né, de uma comunidade, enfim, que tem uma cultura de residência unifamiliar, que tem uma cultura de residência multifamiliar. Então, assim, ele já meio que se desamarra. Só que acontece casos que a gente desamarra aqui, né? Então, assim, a gente pega pela mão a pessoa e aí o lado professor ressalta em todo mundo. Vamos ensinar ele assim, ó, vamos por aqui, ó, tu tens essa opção, né? E olha o que a gente consegue fazer se a gente for para esse lado, olha o que a gente consegue fazer se a gente continuar nesse lado, né? Isso tudo balizando. Economia, construtibilidade, técnicas construtivas, mão de obra disponível aqui para nós, na região. E aí é ensinar. Esses termos que tu traz são bem interessantes porque a gente, quando pensa em fazer algo diferente, e isso eu vejo pelos contatos, pelos clientes, etc., normalmente a pessoa já imagina assim, mas esse negócio vai ser difícil, ou vai ser caro, ou vai ser... Então, existe essa possibilidade de a gente fazer tudo isso de uma forma viável, eu diria. Bom, então agora eu vou convidar vocês para um pequeno intervalo, para que depois a gente volte a conversar aqui com o Estevão e ele possa nos mostrar também um pouco mais do trabalho do E-Arquitetos e como que realmente funciona tudo isso que a gente falou aqui, eu diria que materializado, tá certo? Programa Arquitetando, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Construtora Bevel. Ideli,
ambientes, estilo e qualidade. Voltamos então aqui do escritório E-Arquitetos a falar sobre o programa Arquitetando. Gostaria de mandar um abraço especial então para o pessoal da IDELI Ambientes, para a Imobiliária Modelo e para a construtora Bevel. Então, Estevão, gostaria que tu nos mostrasse então um pouco sobre esse teu trabalho, sobre as propostas que vocês desenvolvem aqui dentro do E-Arquitetos. Olha só, né, eu acho interessante, né, explicar um pouquinho com imagens para vocês, tá, que ela sem dúvida é muito mais ilustrativa. Né? Então, quando a gente fala assim, ó, por exemplo, nós vamos mostrar um pouquinho de algum trabalho aqui, depois eu mostro outro trabalho para vocês. Tá, esse trabalho aqui que nós estamos mostrando, ele é um salão de festas. Tá? Ele é um salão de festas, tá? Aqui para Santa Maria. E aqui ele tem uma conotação muito expressiva do que a gente produz e o que a gente consegue produzir aqui em Santa Maria. Só para vocês terem uma noção, tá? Esse salão de festas, a gente começou a composição dele através de um conceito, tá? Que já é algo um pouquinho diferente. Nesse caso, é de uma família de investidores. Essa família tem a cultura italiana e nós fomos explorar, tá, a extração de pedras na região, tá, lá na Itália, nas montanhas da Itália. Nós descobrimos, fomos para a geologia, nós descobrimos o tipo de pedra que são feitas, como é que são feitas as extrações. Tá? Chegamos no mármore travertino, chegamos Carrara, tudo isso, né? E isso ficou nitidamente aplicado na forma que a gente começou a projetar. Então foi um caminho. Isso tudo junto com um programa, obviamente, de necessidades peculiar, um salão de festas para receber número de pessoas e afins. Então assim, toda a parte, por exemplo, brutalista que nós estamos vendo aqui, essa parte escura é como se fosse a rocha, né? E toda a parte branca, ela é propositalmente fragmentada, ela não tem linhas curvas, são segmentos de retas, como se fosse a forma que é a extração dessas pedras. O seu interior também, ele é todo claro, né? Com a intenção de mostrar como é que são essas extrações por dentro também, tá? Que também por dentro dessas montanhas também tem uma imagem muito forte. Então assim, a partir de um conceito a gente trabalhou, tá, toda a geometria dessa edificação associado ao programa de necessidades. E aqui gera todo o conhecimento junto aqui assim, aquilo que a gente falou do descontínuo, do incompleto, tá? Da gente, por exemplo, tecnicamente falando, eu tenho uma superfície linear. Se eu tiro até um sexto dessa superfície linear, o olho humano ainda fecha esse espaço. Eu não preciso fechar, tá? A gente fecha sozinho. Então, truques que a gente utiliza, tá, com conhecimento e essa técnica resultam em plasticidades e geometrias desse jeito. Não. Outra coisa que a gente consegue ver com nitidez aqui assim também, há muito trabalho periférico da edificação. Porque a gente procura que as nossas edificações, elas por si falem sozinhas. Eu não preciso agregar objetos móveis, coisas que são removíveis, não precisa. Eu entro dentro do espaço e já está pronta a arquitetura. O que eu trouxer vai agregar valor. Tá? Seja de cor, seja de forma, isso em todas as escalas que a gente trabalha se aplica. Não? E tu diria que isso é uma particularidade do trabalho de vocês, a arquitetura ela ser, eu diria, completa? Tá, a gente trabalha assim, menos móvel, tá? Mais edificações, mais objetos fixos. Tá?
Dentro desse tipo de abordagem que a gente trabalha, tá, a maior parte das nossas edificações elas são de cunho institucional e cultural. Tá? Tendo também edificações residenciais, unifamiliares, multifamiliares, mas isso se aplica mais fácil visualmente numa edificação, aqui no caso ela é comercial. Sim. Nessas institucionais e culturais se aplica com mais visibilidade, mais liberdade, a gente consegue perceber. Então são as edificações assim que a gente trabalha bastante, né? Então esse tipo de abordagem ele se aplica muito melhor, né, a esse tipo de programa. Uhum. E Estevão, como é que a pessoa pode fazer para visualizar mais do teu trabalho? Tu tem um site, tu tem um Facebook, alguma coisa que as pessoas possam visualizar? Porque aqui a gente está vendo uma pequena parte, né? Sim. Da grande produção que a gente tem, que eu já conheço, dentro do escritório. Como é que Sim, assim, ó, isso inclusive são brigas que nós temos ao longo dos anos. O escritório tem 6 anos, tá? Finalmente nós vamos sair um site que está sendo feito, esse site, né? Só que juntar informação, demanda tempo, dedicação, mas vai sair. Assim, ó, eu diria que no máximo daqui a um mês está pronto o site, tá? Que ele está bem encaminhado. Mas por enquanto nós temos os nossos contatos no Facebook, na página e-arquitetos, tá? Lá do Facebook, que ele tem bastante desses nossos trabalhos, premiações, quem é que trabalha com a gente, né? E hoje o Facebook ele tem essa dinâmica de funcionar às vezes até melhor que um site, né? Porque é aquela coisa que a gente está diretamente ligada, está todo dia trabalhando em cima daquilo, então é muito mais fácil. Às vezes o site depende de web designers, etc. E o Face é aquela coisa, gerou uma imagem interessante ali. Tu pode postar já tem o resultado direto. Bom, então, já que estamos falando disso, eu vou convidar todo mundo a curtir, então, a fanpage da e-arquitetos, também a nossa fanpage do programa Arquitetando, né? E oferecer para vocês que sempre que quiserem estar entrando em contato comigo, com o programa, ou até com o Estevão também, que nos busque no Facebook para que a gente possa estar dando um retorno para vocês em relação a isso. E, Estevão, uma parte interessante agora que eu gostaria de chamar a atenção é que vocês devem ter percebido que aqui a gente tem um Batman atrás da gente, né? Então, Estevão, me fala um pouco mais sobre essa forma de vocês trabalhar. Eu sei que vocês têm uma percepção bem mais contemporânea, as pessoas gostam de usar a palavra moderna. Nós sabemos que não é isso. O moderno para nós é antigo. Exato, né? Então, como é que funciona isso, Estevão? Não, assim, ó, nós temos esse espaço, tá? Ele é um espaço de pura criatividade. A gente trabalha, a gente vive da criatividade. Então, para isso, a gente tem que ter um espaço propício à criatividade, né? Então, assim, ó, isso aqui é exemplos, né? Eu que sou apaixonado pelo Batman aí e tal, tem objetos e coisas do Batman para tudo quanto é lado. Sim. Mas, tá, o nosso espaço, então, assim, ó, sendo voltado para essa criatividade, ele tem que ser um pouco mais divertido. Tá, então, porque no final das contas, no final dessas brincadeiras, desses trabalhos e trocas de informações entre os profissionais, saem objetos que são construídos, que são tectônicos, que tem que ter um controle, tá, e uma rigidez e uma responsabilidade, né? Então, assim, tanto o nosso espaço, ele é mais divertido, ele é mais claro, ele tem essas brincadeiras volumétricas, os objetos, a gente procura trabalhar assim, tá? E já pegando um pouco essa viés do trabalho, né, dizendo assim, a forma que a gente trabalha, muita gente me pergunta e acha que o e-arquitetos vem do meu nome. Não vem do meu nome. O e, ele vem de uma conjunção de soma. É o e Estevão, e Bruno, e Jennifer, e Carlos, e Bruno, e a soma dos profissionais. Porque a gente não consegue fazer esse tipo de abordagem arquitetônica sozinha. Né? As linhas puras, objetivas, mais cleans, mais limpas, até você consegue um profissional.
né? Mas agora, cultural, institucional, comercial, desse porte, né? Aumenta a responsabilidade, a gente precisa da colaboração. Né? Nem todos os dias todo mundo nasce, acorda criativo, Claro. né? E vai resolver tudo sozinho. Então, é mais nesse sentido que a gente trabalha, né? É muito colaborativo, a gente precisa de criatividade, espaço criativo, brincadeiras. Sim. E é interessante, eu vejo que muita questão da equipe deve ser valorizada, deve ser levada também a preocupação em relação a isso, né? Bom, Estevão, então eu queria te agradecer por ter trazido um pouco também dessa tua forma diferente de fazer arquitetura e por que não dizer de ser também, ser arquiteto, né? Então, convidar vocês todos a estar curtindo a página do Estevão, né? A página do Arquitetando, e que se sintam à vontade para entrar em contato com o Estevão, diretamente aqui na Dr. Turi, que é atrás do Centenário aqui. Na frente do portão infantil aqui. Exato, que tem, vocês vão ver uma fachada azul com algumas coisas esquisitas, é exatamente aqui, né? E também agradecer a disponibilidade, que o Estevão possa estar sempre contribuindo com a gente e estar trazendo essa linguagem, essa arquitetura diferente, para que Santa Maria saiba que tem aqui, que pode ser feito e que já está sendo feito, né, Estevão? Isso mesmo. Então tá, muito obrigado então, e assistam o nosso programa sempre, o Arquitetando, na sexta-feira às 21 horas, tá certo? Muito obrigado então e até mais. Programa Arquitetando, apoio cultural, imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Construtora Bevel. Ideli, ambientes, estilo e qualidade.